Boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Primeiro programa do ano de 2023. Estamos chegando um pouquinho mais tarde, mas é que a gente estava programando, como vocês sabem, na segunda-feira eu preparo o programa, né? Toda a programação e edição da edição online do Em Questão. Então sempre geralmente dá um probleminha aí de tempo de que a gente possa conciliar. Olha só o que temos agora a partir daqui a pouquinho mais lá no Rei da PD, numa apresentação, violinista estará lá se apresentando. Eu acho que a programação é imperdível. Convite aí da Fátima Marquesan, para o pessoal que é mais chegado aí, né? Uma atração hoje à noite, um happy hour imperdível, cara, imperdível mesmo. Olha só, apresentação de um violinista, o Anthony Anthony Jau. Legal, né? Baita de uma pedida, inédito aqui em Alegrete. Esse padrão aí de espetáculo é inédito. Imagina lá na Rei da PD e um espetáculo ali de violino. Parece estar realmente num contexto árabe, né? Isso é muito comum na cultura árabe. Rei da PD, uma concepção de negócio da Turquia, né, aqui em Alegrete, pratos aí maravilhosos, surpreendentes. Nada melhor que um show de um violinista mandando ver. Tá? Então a dica para agora à noite, já se liguem, o pessoal que está aqui assistindo já pode fazer reserva lá no Rei da PD, que a Fátima trouxe essa atração a mais aí para nós todos. Principais fatos do dia hoje, só para registrar, né? Tivemos aí uma BR-290 agitada com vítimas fatais, um acidente gravíssimo aqui próximo a Alegrete, quem vai para Uruguaiana. Eu vou dar em primeira mão aqui uma notícia. Em primeira mão uma notícia. Então, pessoal que estiver entrando aí, curta e compartilhe, porque essa notícia só eu que apurei e vou poder passar para vocês. Uma fonte aqui me falou de como aconteceu o acidente. Seguidinho eu já vou passar para vocês. Obrigado, Simone Siqueira, boa noite, feliz 2023 para ti, minha amiga. Fátima da Rosa Cunha, da mesma forma, boa noite, Paulo, e um feliz 2023 com muita saúde, assim espero, para poder estar aqui sempre com vocês. Então, o que rolou no acidente? O que deu causa? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a iluminação do programa. Então, o que aconteceu para ter o acidente na BR-290, em que uma senhora de 62 anos, que estava dirigindo um carro em direção Gravataí, levando dois netos, dois adolescentes, um de Uruguaiana e o outro que passara o final do ano em Uruguaiana com os familiares morando em Gravataí. Obrigado, Simone, para ti também, para minha família, obrigado, desejar, e para tua também. Segundo o motorista da caminhonete, que é de Alegrete, que é um gerente de lavoura de uma família aqui de Alegrete, o acidente ocorreu por volta aí das 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Ele disse, atenção, motorista da caminhoneta da Ranger, que se envolveu num acidente e teve escoriações
leves, ele disse o seguinte: o Renault vinha de Uruguaiana em direção a Alegrete e ele se dirigia para o interior do município pela BR-290. E assim que passou a Polícia Rodoviária Federal, Norma Brum, boa noite, feliz ano novo para ti também, Norma. Assim que passou a Polícia Rodoviária Federal, ele disse que o carro que vinha sendo conduzido por essa senhora deslizou, ela tentou retomar o carro, ela perdeu o controle do carro deslizou e ela tentou retomar o carro. Quando ela tentou trazer o carro para dentro da pista novamente, ela fez uma manobra brusca, deslizou, ela puxou o carro. Quando puxou o carro, ele bateu na caminhonete e aí ela perdeu o controle, saiu para o barranco. Por isso que a batida não foi de frente, mas foi de lado. Por isso que destruiu toda a traseira do carro. E não foi choque de frente. A frente do carro está intacta. Foi por essa consequência. Quando ela bateu na caminhonete, ela já vinha rodando. Passei por este acidente hoje, muito triste de ver, com certeza. Muitas pessoas viram ali, né? Thaís Dias, boa noite. Boa noite. E agora à tardinha, deu um outro acidente entre Rosário e São Gabriel. Também um carro conduzido por uma mulher, vinha com 4 passageiros, também perdeu, ela foi desviada de um animal que cruzava a pista e acabou, bem na entrada de uma ponte, acabou ela batendo com tudo em cheio na ponte. Não houve óbitos nesse acidente, graças a Deus. É um acidente com um carro de São Gabriel, mas próximo a Rosário do Sul. Próximo a Rosário do Sul. E também ali a motorista perdeu o controle porque foi desviado um animal e a hora que ela desviou, ela bateu na guarda da ponte. Próximo a Rosário do Sul. Um outro acidente aqui na região também, bem grave, aconteceu próximo a Jaguari, em que um carro também capotou com 4 pessoas dentro. Ninguém morreu, não teve óbito, mas 2 passageiros ficaram em situação, em estado bem grave. E o de Rosário foi levado para Rosário do Sul, e esse de Jaguari, num primeiro momento foi atendido em Jaguari, mas é bem possível que ainda sejam transladados para Santa Maria, quem estava no estado mais complicado. Então fica a dica, atenção, atenção, toda a atenção na estrada é pouco. É bem provável que a estrada estivesse escorregadia porque estava molhada, ainda choveu um pouquinho, tipo uma garoa, durante a madrugada, e esta senhora perdeu o controle do carro. Foi isto que o motorista de Alegrete falou. Eu estou dando aqui para vocês em primeira mão. Primeira mão. Ele não teve como tirar o carro. Foi tudo muito rápido. Ela perdeu o carro e ela tentou trazer de volta para a estrada. E quando ela trouxe, e ela passou a rodopiar na estrada e bateu em cheio na traseira da caminhonete, no lado da caminhonete com a traseira do carro. Foi este o resumo da coisa, e não é muito difícil de explicar, porque às vezes quando sai fora para o acostamento da estrada, uma das coisas mais difíceis de trazer o carro de volta, e realmente são segundos que podem ser fatais. Segundos. E ela deve ter se apavorado, tentou trazer o carro de volta, e aí ela perdeu totalmente o controle sobre o veículo, batendo na caminhonete que ia na direção de Alegrete para Uruguaiana. E ela vinha na direção de Uruguaiana para Porto Alegre para levar este neto. A Gravataí estava levando um outro neto de Uruguaiana, os 2 adolescentes.
Paulino Jesus Jaques, boa noite, Paulino. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Eu peço sempre que compartilhem, curtam e compartilhem. Isso é fundamental para o Facebook abrir os chakras e também para ele notificar vocês quando começa o programa. Bom, e tivemos aí a posse do descondenado presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que diz que teto de gastos é ridículo, vai torrar dinheiro, e aí vai dizer que botar culpa, a gente já sabe quem que vai botar culpa, né? Vai vir um paizinho ajustado, todo mundo sabe. Dinheiro para as ditaduras aqui da América Latina, já disse que vai reabrir. E aí tem que sustentar mais 14 ministérios, mais 20 mil CCs na órbita do Planalto. E esses 14 ministérios é para comprar adesão no Congresso, então vamos ver o que vai acontecer. Adriano Becker, boa noite, Adriano. Um grande abraço. Janaína Oliveira, boa noite. Flávio Ana Silva, boa noite para todos vocês. Obrigado aí pela audiência. A Jana que estourou a audiência, estourou a boca do balão aqui. 13 mil visualizações do programa que a gente fez na semana passada com as previsões. A gente não conseguiu fazer a segunda rodada ainda, mas daqui a pouco, né? E a morte do Pelé, que será enterrado amanhã também, é uma das manchetes internacionais, assim como do ex-papa Bento. Thelma Arte Paniagua, boa noite. Mas o Pelé, né? O Pelé, as grandes lideranças, os pesos pesados do futebol mundial estão no Brasil por conta do enterro do Edson Arantes do Nascimento, que já foi embalsamado, e todo o cortejo hoje tem uma visitação assim, uma coisa impressionante, cerca de 1000 pessoas por hora passando no salão onde ele está sendo velado. Um nome praticamente número 1 em todos os sentidos, no Brasil também. No Brasil também. Simone Siqueira, agora já Paulo, é torcer para que um bom governo para todos nós, afinal estamos todos no mesmo barco. Tem que torcer. Agora é torcer. Só na torcida. Abel Ricardo Machado, Paulo Sérgio Fontinelli também, boa noite. Boa noite, eu estou sabendo de pessoas próximas do rapaz da caminhonete que quem estava na direção do carro era um dos meninos. Bom, aí já complica mais. Se era um dos meninos. Porque a Polícia Rodoviária Federal indicou que era a senhora, essa de 62 anos, que estava dirigindo. Agora, se é um dos meninos, aí já é outro problema, né? Outro problema. Agora, um fato deste acidente, né, que é recorrente em mortes violentas em Alegrete, e aconteceu uma no início da madrugada do dia 1º, por volta da meia hora ali, um homem foi executado na zona sul da cidade, e o cara chegou lá na casa dele, ele deu 4 tiros e pegou um carro e saiu. Bom, o que acontece nessa circunstância? Não é de hoje, mas a gente tem que tocar aqui, porque tem situações e situações. Nenhuma delas é digna, mas tem umas que ficam bem pior. O acidente desta família aconteceu por volta das 6h30. O serviço do IML de Livramento chegou aqui por volta das 13h30. Pesado, né?
Imagina, quase 12 horas. Quase 12 horas. Para ser mais exato, cerca de 8 horas para o desembaraço dos corpos que ficaram nas ferragens durante todo este tempo. Isto é algo que machuca ainda mais a família. Ainda mais a família. Sobre a moça que foi morta, pergunta Simone Siqueira, lá no bairro dos Canudos. A delegada está numa linha de investigação achando que ela foi, inclusive, estuprada. Foi abusada antes de ser assassinada a facadas lá no bairro dos Canudos, num barraco lá, durante a madrugada. Durante a madrugada. Thelma Paniagua é um absurdo, que realmente é absurdo é. Eu vi esses casos quando envolve o Instituto de Medicina Legal, que só tem posto em Uruguaiana, que em Alegrete não tem. Simone Fagundes, boa noite novamente. O que acontece? Eu vi assim, inúmeros casos, mas tem uns que chocam mais que os outros. O senhor foi atropelado e morreu na hora na Avenida Liberdade. Isso já faz cerca de 10 anos, mais ou menos. E veio uma chuvarada. Colocaram o corpo dele ali num plástico por cima. Isso foi por volta das 10 horas da manhã, o acidente. E também, aí o pessoal do ML tinha uns de férias, outros não sei o que, o carro estava estragado, olha, foi uma confusão. Chegou aqui quase 6 horas da tarde e o corpo está estirado. Os familiares tudo ali, sem poder remover, e o corpo estirado. Então não é um caso isolado, isso aí tem sido normal aqui em Alegrete. Normal. Zaga, boa noite, Fernando. Ellen Figueiredo, boa noite. Então, essa para mim é uma das pautas assim, de muita urgência de Alegrete. Mostrar aí o poder político frente, já que o governador foi reeleito. Tem deputado que representa ele, o Frederico, vai ser líder da bancada novamente. Simone Siqueira, é uma vergonha uma cidade não ter um legista. É humilhante um ser humano ficar metade de um dia esperando a legislação para ser removido. Marcelo Aurélio Nunes, passei pela viatura do ML no trevo da faxina 158 às 10 horas, indo em direção a Rosário, provavelmente indo para Alegrete, mas tinha mais de um acidente na região. Darlan del Lenogare, é vergonhoso. Milene Camaral, mas o corpo só foi desembaraçado às 13h30 e aí foi levado para o ML. E aqui o médico legista, o Dr. Décio, fez todo o trabalho lá e, por volta das 4 e pouco, ele liberou os laudos e os corpos. Milene Camaral, boa noite. Thelma, com mais de 70 mil habitantes e não ter legista. E não ter uma equipe técnica, né? Uma equipe técnica. Porque médico legista tem um ou dois. Mas falta a equipe técnica do IML especificamente, que daí são técnicos. Isso não tem. Então assim, como o deputado Frederico Antunes vai ser já é o novo líder da bancada do governo na Assembleia Legislativa e consequentemente terá muita força, assim como teve neste mandato atual, do governador Eduardo Leite, o deputado Frederico foi braço direito. O outro braço direito do governador é alegretense, que está no governo, chefe da Casa Civil. Então se viabilizaram obras
grandiosas, como a garantia da pavimentação da 158, da RS 158 de Alegrete a Maçambará, pavimentação do aeroporto e tantos outros aportes, por que a gente não pega como pauta da cidade a instalação de uma equipe do IML em Alegrete, que atenda Alegrete, atenda Uruguaiana, atenda Rosário, atenda todo mundo aqui, Manuel Viana, porque também teve acidente em Rosário. Thelma, não é mais fácil ter técnicos do que legistas? É que assim, ó, são coisas diferentes, apesar de ser dentro da mesma cadeia produtiva, né? Tem que ter legista, tem que ter um médico legista para fazer a necropsia, mas para o levantamento técnico precisa fotógrafo, precisa mais outros peritos que são diferentes, não são peritos médicos, são peritos, eu não sei bem o nome, mas é periscopia, uma coisa assim, que eles sabem medir se tem tiro, se não tem tiro, se, como é que foi, como é que deixou de ser, quantos metros foi, né? E esses técnicos é que precisam para colocar um posto. Eu não me lembro bem como é que é o nome que você pronuncia, mas pericolopista, alguma coisa assim, eu não me lembro mesmo, mas é algo assim. É o cara que conhece as digitais, é o cara que é capaz de saber as trajetórias de um tiro, mede o número de uma freada de um carro, ele faz toda a trajetória. Então esse cara esses técnicos é diferente desse médico. O médico faz a outra parte. Entendeu? Essa que é a diferença. Mas o fim de semana foi bem violento, né? Então nós tivemos um latrocínio, aliás um feminicídio, tivemos um homicídio e tivemos 3 mortes em acidente hoje pela parte da manhã. Fim de semana, fim de ano, início de ano, 5 mortes violentas em Alegrete. Mas ainda, você lembra, ainda bem que não deu buchincho grande nos finais das várias festas que aconteceram na cidade neste final de semana. Mas, não fiquem achando que é só aqui. Vejam, em Gramado, que é uma cidade que é um dos maiores pontos turísticos do Brasil. Como é que foi lá? Vai lá, filho da puta! Vai lá! Toma! Toma, pau no cu! Nossa, pai, isso Toma! Toma! Esse nunca mais mexe com policial. Toma! Olha lá outro também. Esse não mexe mais com policial. Já tá no sul. Vamos pegar o vídeo. Gramado, né? Não é só o nosso Papai Noel aqui que apronta. Isso é Gramado. Deixa eu colocar aqui um outro vídeo para vocês verem como que é o negócio em Gramado. Isso que é Gramado. Olha lá. Deixa eu... Aqui. Sim, é claro que foi pior que a nossa. Foi pior que a de Quaraí, inclusive.
papiloscopistas, diz Humberto Domingues, legal, obrigado pelo auxílio. Marcelo Aurélio Nunes, Marcelinho, da Guarda Municipal, deixa eu cair aqui, são legistas peritos criminais e médicos legistas. Aí tá dada a explicação. Abel Ricardo Machado Almeida a cidade diminui a população. O que diz aqui esse mano? Mas essa briga foi bem maior que a nossa. Sim, claro que foi. Aumenta a cidade, diminui a população, Ricardo. Então vamos lá. Bom, então assim, ó, é um grupo técnico, né? Um grupo técnico para poder ter esse serviço em Alegrete, que não temos. Mas, o que vocês acharam? Isso é primeiro mundo. Isso não justifica a nossa situação. Mas é Gramado, aonde praticamente está repleto de PMs lá, para evitar esse tipo de baderna, de quebra-quebra, detonaram com a cidade. Na noite do dia 1º. Detonaram um ponto turístico, um dos mais celebrados do Brasil, um dos que mais deixa recursos para o país. E com certeza o principal ponto turístico do Rio Grande do Sul. Baderneiros, bando de baderneiros, fizeram quebra-quebra lá. O que vão deixar para as outras cidades onde não tinha PM, como Quaraí, que o prefeito pediu e não tinha? Aqui nós temos Papai Noel, que tem briga. Agora nós vamos falar do nosso Papai Noel com o que a gente viu desta baderna em Gramado. O que a gente vai falar? Quem nós vamos falar? Gurizada. O Humberto hoje me mandou uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Não vou recorrer do acidente que a gente já falou, mas olhem só. Esta imagem do rio Ibicuí entre... Não é essa aqui, essa aqui é outra coisa, mas eu vou mostrar para vocês. Aí, ó. Só o canal. É isso aí. Entre Uruguaiana e Itaqui. Tem mais areia na praia do que água. Olhem a seca medonha na bacia de Ibicuí. Imagem feita hoje por um caminhoneiro, amigo do Humberto Domingues. Olha aí. Areia, 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 areia. Areia, muita areia. Deve ter uns 300, 400 metros ali, só de areia, entre Itaqui e Uruguaiana. Olha aí. Só um canalzinho. Mas ali em Manuel Viana, não sei como é que foi a chuva, também já estava um canal estreito. Eles iam ter que começar a bombear de um lado para o outro. Um verdadeiro deserto, como está dizendo aí Humberto Domingues. Olhem a seca. Olha o tamanho da seca no Rio Uruguai, entre Uruguaiana e Itaqui. Terrível, né? E é com essas imagens que eu estou me despedindo para ir fazer a edição online do Em Questão, que ainda falta bastante coisa. Agradeço a presença de vocês aqui nesse primeiro programa do ano. Compartilhem, curtam e compartilhem com os amigos. Tá legal? Um grande abraço. Tô indo. Vou deixar essas imagens aí para vocês.